Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Existe um verso que aparece em muitos livros dos Yoga Sutras, que nós vamos cantar também no início. Yogena Chittasya Padena Vacham Amalam Sharirasya Javaidakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Avahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasrashirasashvetam Pranamami Patanjalim. Hare Om. Então, Yoga Sutra à luz de Vedanta. Outro dia alguém perguntou-me, alguém perguntou-me, não interessa quem, por que raio é que nós íamos estudar Yoga Sutras? Então, por que é que nós haveríamos de estudar Yoga Sutra? E por que é que alguém, essa é uma pergunta, não é? Por que é que alguém que estuda Vedanta haveria de estudar Yoga Sutra? E outra pergunta é, por que é que alguém que se dedica ao yoga haveria de olhar para os Yoga Sutras à luz de Vedanta? E outra é, porque é que alguém que não se interessa nem por yoga, nunca se interessou nem por yoga, nem por Vedanta, haveria de estudar Yoga Sutras? E se calhar é uma boa forma de nós começarmos a olhar para estes textos. Que interesse é que eu poderia ter em olhar para um texto como este? Existe muitas vezes no mundo, em qualquer tipo de mundos, existem determinados tipos de preconceito. Às vezes, no mundo de Vedanta, a não ser que a pessoa tenha começado o estudo de Vedanta já tendo o yoga na sua vida, existe um preconceito em relação ao yoga. Da mesma maneira, quando a pessoa se dedica ao yoga e nunca ouviu falar em Vedanta, para muitas pessoas também existe um preconceito em relação a Vedanta. Eu não estou a dizer que os preconceitos não tenham uma razão de ser, porque às vezes nós contactamos com determinadas abordagens através de determinadas pessoas, ouvimos determinadas coisas e não gostamos e, portanto, associamos aquilo que vimos à pessoa e, portanto, não gostamos. Mas existe alguma coisa que o yoga e o Vedanta têm para nos dar que é independente das pessoas, independente da forma mais ou menos acertada das pessoas veicularem isso, da forma mais ou menos distorcida das pessoas veicularem isso. Existe alguma coisa que o yoga e o Vedanta têm para nos dar. E estamos também para saber se yoga e Vedanta é uma coisa diferente ou não.
Aquilo que caracteriza o Yoga e o Vedanta é sempre, qualquer que seja a abordagem deles, é sempre uma tentativa de nos responder. O yoga não é mais do que uma tentativa de nos responder, qualquer que seja a abordagem do yoga. É uma tentativa de dar resposta à necessidade do ser humano. E depois nós podemos avaliar se a resposta, se ela funciona ou se não funciona. Se a resposta funciona ou não funciona, depende daquilo que a pessoa quer, depende daquilo que nós queremos. E, portanto, hoje em dia fala-se muito disto, de a deturpação do yoga. E na verdade fala-se da deturpação de qualquer coisa, não é? A deturpação do yoga, a deturpação de Vedanta, a deturpação de qualquer coisa. Se existe deturpação ou não, depende daquilo que nós queremos, não é? O yoga supostamente está deturpado porque hoje em dia o yoga é apenas igual, para a maior parte das pessoas, apenas igual a fazer uns malabarismos com o corpo, que depois nós chamamos de asana, porque assim soa mais exótico, não é? O yoga é uma fantástica modalidade de ginástica exótica. E claro que algumas pessoas não concordam com isto, não é? E dizem que isto é uma deturpação. Bom, eu não sei se é uma deturpação, porque a maior parte das pessoas parece querer isso. É aquilo que a maior parte das pessoas quer. Então, a magnífica ginástica exótica, ela dá resposta àquilo que uma série de pessoas quer. A questão é se, uma vez que a pessoa tenha tido a fantástica ginástica exótica, se ficou satisfeita. Ou se, uma vez que se veja a si mesmo como um ginasta exótico, se depois se isso respondeu à pessoa, ou se a resposta que nós tínhamos antecipado, na verdade, não respondeu àquilo que nós queríamos. E essa parece ser a jornada do ser humano. A jornada do ser humano é nós vermos que nos falta alguma coisa, idealizarmos uma resposta e depois procurarmos essa resposta. E uma vez que essa resposta que nós idealizamos está materializada em nós, afinal a pessoa conclui: não era esta a resposta, afinal não era isto. E portanto, afinal, era resposta ou não era? Bom, era deturpação ou não era? Não foi. Não foi uma deturpação enquanto eu a idealizei como sendo uma resposta. Tornou-se uma deturpação quando eu vejo que essa resposta, afinal, não é resposta. Então, existe no yoga, tal qual ele foi idealizado originalmente, uma resposta que satisfaz. Eu sempre gostei deste modo de avaliação, só para este efeito, ok? Não estou a dizer que seja um bom modo de avaliação, eu não sou professor da escola, não sei se é bom ou se é mau, mas antigamente, quando eu andei na escola, tinha uma professora que corrigia assim os testes. Não se satisfaz, ainda havia menos do que isso, não é? Mas não interessa nada. Depois havia o satisfaz bem, e depois havia um que eu adorava, que era satisfaz plenamente. Vocês vão de concordar que é uma sensação incrível, não é? A pessoa receber um teste e dizer assim, satisfaz plenamente.
é isso, não é? Não deixa nada por desejar. E eu preciso de uma resposta que seja assim, satisfaz plenamente. O problema deste tipo de classificação é que eu, porque vejo naquele teste, satisfaz plenamente, eu passo a ser aquela pessoa que satisfaz plenamente. E depois o que é que acontece? Depois vou saio da sala de aula com o teste que diz satisfaz plenamente, eu pleno em mim mesmo, e depois há um tipo qualquer que se vira para mim e diz assim: oh Teneca! Ou caixa de óculos! Ou qualquer coisa! Ou chego a casa e tinha deixado as luzes todas ligadas e a minha mãe e o meu pai começam a mandar vir, e eu logo ali percebo que afinal eu não satisfaço plenamente. Mas eu não consigo deixar de buscar isto. Eu quero sempre satisfazer plenamente. E eu procuro, nos diferentes planos da minha vida, ser aquele que satisfaz plenamente. E, portanto, por esta altura vocês já viram que não funciona. Não funciona porque isso não existe tal coisa. Porque assim como o que seja uma deturpação no yoga não é uma coisa consensual, porque uma vez eu não vi, mas disseram que havia um curso de yoga, não interessa agora o cariz do curso, em que uma das coisas que era anunciada era que aquele curso não tinha qualquer tipo de filosofia, ensinamento ou teoria. E então havia uma explicação de que a pessoa que dava o tal curso não acreditava nisso. E portanto nós vemos que isso parece ser uma resposta para algumas pessoas, porque algumas pessoas buscam isso. Então, o que seja a deturpação ou não, é uma coisa totalmente subjetiva. E, portanto, aquilo que preenche um não preenche o outro. E, da mesma maneira, aquilo que eu sou enquanto pessoa nunca vai satisfazer plenamente. Porque aquilo que preenche um não preenche o outro. E a mesma qualidade que eu tenho, que parece preencher num lado, parece ser vazia no outro. E, portanto, se eu me procuro com cada pessoa ser aquele que se satisfaz plenamente, em cada circunstância conformar-me àquilo que se satisfaz plenamente, eu nunca encontro uma resposta que satisfaça plenamente em mim. Eu estou sempre espelhado em tantas outras coisas, circunstâncias, pessoas e objetos. E, na verdade, eu sei que eu nunca descobri essa satisfação plena numa coisa, numa experiência ou num objeto. Nunca. E se vocês agora pensam, isso não é bem verdade, porque eu já uma vez fui a um sítio qualquer e tinha acabado de ver um filme da Guerra das Estrelas e depois entrei num sítio e vi umas portas automáticas. Porque nós aqui, no outro dia, vi um vídeo de uma pessoa que tem a força, não sei se vocês estão a par,
do que é a força da guerra das estrelas, mas é uma coisa muito importante, não é? Depois isto torna-se muito difícil assimilar Vedanta se nós não temos alguns princípios básicos, não é? E Patanjali vai falar sobre isso, não exatamente sobre a guerra das estrelas, mas enfim, de outra maneira. E então, regra geral, nós vemos as portas automáticas a abrir assim, aqui em Portugal, não é? Elas abrem assim. Mas um amigo meu mostrou-me um vídeo em que a porta abria assim, para a frente. Então eu punha assim a mão, como se fosse um Jedi, e depois aquilo abre para a frente. É incrível. E há circunstâncias que são assim, não é? Elas fazem-nos sentir, elas preenchem. Mas esse preenchimento não é descoberto na porta a abrir. O preenchimento não é na pessoa de quem eu gosto e que parece devolver esse sentimento para mim. Nem o preenchimento é na circunstância. O preenchimento não foi eu ter-me conseguido mandar do parapente. Não foi aí, não foi no parapente que eu descobri o preenchimento. Nem foi a cair em queda livre que eu descobri o preenchimento. Nem foi quando eu me sentei no carro com cheiro a novo. Nem foi quando eu adquiri finalmente como é que se chama? Aquelas máquinas de fazer insumos. Há umas máquinas de fazer insumos que supostamente são o supra-sumo. Alguns de vocês devem ter, não é? Eu não tenho, mas alguns de vocês, mas qualquer coisa, nem numa panela de arroz, sabem? Existem umas panelas de arroz, eu recomendo muito isto, umas panelas de arroz que se põem a fazer e a pessoa vem-se embora e aquilo fica a fazer e dá para fazer legumes, como é que se chama aquilo? Não é cozidos, é ao vapor, por cima. Não é na panela que eu descubro esse preenchimento. Eu descubro preenchimento em mim. Sou eu. Nenhum preenchimento nunca é conhecido que não seja em mim. Eu não sei tal coisa que não seja ver-me preenchido. É sempre em mim. E, portanto, a resposta é sempre eu preenchido. Essa é a resposta que satisfaz totalmente. E isto não é alguma coisa que eu desconheça. Eu conheço-me dessa maneira. Mas eu conheço-me dessa maneira dependente. Dependente da panela, dependente da pessoa fazer assim para mim, dependente da experiência, dependente. Eu conheço-me assim, mas dependente. Quando eu me conheço assim, tudo o que está lá sou eu. Mas parece que é preciso alguma coisa para fazer este eu assim aparecer. E o propósito de Yoga Vedanta é a pessoa ver que este preenchimento não é dependente. Esse preenchimento sou eu, sempre. E, portanto, é independente. E tudo aquilo que está lá entre esse preenchimento e a pessoa que eu sou é uma ideia ou muitas ideias, um conceito ou muitos conceitos. E há um conceito base, a ideia de que eu sou alguém. A ideia de que eu sou alguém separado. E isso cria, e este alguém separado é a origem de todo o sofrimento. A ideia de um alguém separado tem de ser posta em causa. E é isso que Yoga e Vedanta fazem.
quando eu falo em Yoga e Vedanta, este Vedanta não está separado do Yoga, nem o Yoga está separado de Vedanta. E quando nós olhamos para o ensinamento original, tradicional da Índia, esta palavra Vedanta significa o quê? Nós temos que saber isto, não é? A palavra Vedanta ou a palavra Upanishad, elas significam exatamente a mesma coisa. Não é diferente falar em Upanishad de falar de Vedanta. Upanishad são diálogos. A palavra Upanishad ela tem um significado próprio, que noutro momento nós podemos ver, mas aquilo que é relevante é isto. Upanishads são diálogos. Não são... Vedanta não é uma teoria. Vedanta não é um sistema de filosofia. Eu vou estudar os Yoga Sutras à luz de um sistema de filosofia chamado Vedanta. Porque eu já ouvi falar nos Yoga Sutras à luz de um outro sistema de filosofia. Por exemplo, Sankhya. Não é isto. As Upanishads, elas são diálogos. É alguém que, tendo-se dado conta deste problema, qual é o problema? O problema é que eu tento me rodear de coisas, pessoas e circunstâncias para me ver preenchido e ocasionalmente vejo, mas isto vem e vai. Existe alguma coisa que não vem nem vai. Existe uma forma de manter isto, de fazer com que eu me veja assim, permanente. Eu busco isso. Existe isso. E o professor diz, existe sim. És tu. Não posso ser eu. Não posso ser eu. Estou-te a dizer que eu me vejo desta e desta maneira e que não é sempre assim. Ele diz, não. A forma como tu te vês é que está equivocada. Isso que tu és é isso que é Purnam. É essa plenitude. Isso és tu. Mas eu não vejo. Bom, então existe alguma coisa de errada na forma como te vês. E essa forma errada foi chamada de ignorância. Existe alguma coisa que está ali, em semente em nós, que germina de várias maneiras, e esse germinar significa que tem inúmeras ramificações. É uma só semente, mas ela tem inúmeras ramificações. Quando eu era criança, adolescente, um tio meu comprou uma casa no campo, onde o meu avô era. E antes de... Não sei se ele fez aquilo só para nos entreter ou se efetivamente tinha essa vontade. Antes de chamar alguém para fazer alguma coisa naquilo, quis limpar o terreno. Então havia um canto que tinha uma casa que estava totalmente coberto de silvas. Então eu e os meus primos andámos ali entretidos a cortar aquilo. E uma coisa que nós fizemos primeiro foi fazer aquilo, era tão grande, que deu para cavar um túnel, abrir um túnel pelo meio das silvas. Primeiro abrimos o túnel e depois eventualmente acabámos por acabar com aquilo. E no final de tudo nós descobrimos que havia uma raiz. Não eram as silvas. Era uma silva. Mas enquanto nós andámos por ali, parecia que era muita coisa e nós vamos aparando aqui e ali. E depois até conseguimos atravessar aquilo, já consegui atravessar o samsara. Se atravessar o samsara é mau sinal, porque é sinal que existe um samsara ainda. Então, não é... Às vezes diz-se, não é? Mas
existem tantas ramificações que a pessoa não vê o problema de base. E esse problema de base posto em causa é a Upanishad. E este problema de base, se ele é chamado de Vedanta, é irrelevante. Só é relevante se eu quero lidar com o problema de forma objetiva. Então ele foi chamado disto de Vedanta. Podia ter sido chamado de outra coisa qualquer. Eu posso lhe chamar de Upanishad, ou eu posso chamar de Jnana, de conhecimento. Eu posso até chamar de Jnana Yoga. Eu posso chamar de tantas outras coisas. Mas o que interessa é esta resposta. Isto é que interessa. O que interessa é o desejo do ser humano. O desejo de uma resposta que satisfaça plenamente. E de uma resposta que satisfaça plenamente aonde? Em mim. Se for noutro lado, faz-me dependente e, portanto, não satisfaz plenamente. Isto é Vedanta. E o yoga não é diferente disto. O yoga é definido na tradição como Upaya. Yoga Upaya. Este yoga é um meio. É um meio dentro de Vedanta e por isso, desta perspectiva, não existe um Vedanta que satisfaça se não existe um yoga e não existe um yoga que satisfaça se não existe essa resposta que satisfaz plenamente. Antigamente existia isto. Via-se muito, hoje em dia cada vez se vê menos, mas via-se muito isto, que era havia estes portugueses que tinham os carros na rua, não é? Nas cidades também se via muito. E depois, mas era como o meu avô tinha um carro, o pai da minha mãe tinha um carro, mas que estava sempre na garagem, porque o carro era para ir para aqui e para ali, mas ele fazia tudo a pé, não é? Antigamente as pessoas faziam tudo a pé. Hoje em dia é que os casais discutem porque vão ao centro comercial e há um deles que acha sempre que há o lugar devia ser mais perto da entrada. E o que é que eles vão fazer? Vão os dois ao ginásio. Eles depois vão subir de elevador para depois ir para a passadeira elétrica andar. Mas entretanto discutem porque há um que acha que o carro tem que ficar a menos de 20 metros da porta de entrada. Portanto, se for preciso andarmos aqui assim à volta para encontrar esse lugar. Olha, viste? Eu bem te disse, deixa sempre o carro longe, o carro está aqui um lugar à porta. Então, independentemente de onde está o carro, antigamente as pessoas andavam mais a pé e, portanto, tinham isto que era, cobriam o carro com aquelas capas cinzentas, lembram-se? E depois uma coisa muito interessante é que também antigamente este hábito, via-se muito na rua as pessoas a lavarem o carro, não é? Lá estava o senhor ao domingo, o domingo é um dia sagrado, não é? Porque é o dia de ouvir a bola era um dia sagrado, ouvia-se a bola ao domingo e depois lavava-se o carro. E havia algumas pessoas que era engraçado, não é? Porque nós víamos que o carro de vez em quando era usado. Mas havia algumas, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de testemunhar isso, que o carro era lavado de forma sagrada ao domingo. Mas depois o que é que acontecia? Depois ele voltava a ser tapado. Domingo a seguir, destapava-se, lavava-se o carro. Depois voltava-se a tapar. E isto é assim. O yoga é a pessoa que tem esta prática de yoga. Se ela é isto, não é? É lavar o carro. Não é? O corpo fica adequado a servir a pessoa, a mente fica adequada a servir a pessoa, mas depois, a seguir a estar adequado a servir a pessoa, põe-se a capa. E não se leva a lado nenhum. E é preciso fazer com que este corpo sirva à pessoa. Para quê? Para a pessoa encontrar a resposta. Isto é Yoga e Vedanta.
E a minha... mas isto não é uma coisa para ser acreditada, ok? Isto é uma coisa para nós vermos. A minha proposta ao olhar para este texto é nós vermos isto. Embora a ênfase de Patanjali seja a disciplina, nós vamos ver logo nos primeiros 4 sutras que aquilo que ele tem para dizer não é diferente dessa proposta de Vedanta. Na verdade, nós vamos ver ao longo do texto que eu, sinceramente, não vejo como é que a pessoa possa olhar para aqui de uma maneira diferente que não seja à luz de Vedanta. E a minha proposta é esta. O que é que eu quero disto? Eu quero que, ou qual é a minha intenção? A minha intenção é mostrar às pessoas que se dedicam ao yoga, mas que nunca tiveram grande abordagem ao Vedanta, mostrar às pessoas que, na verdade, este texto, que parece ser central da tradição do yoga, ele é central só por um motivo. Tem a palavra yoga no capítulo. Tivesse ele, no título. Tivesse ele outro título, ninguém olharia para isto. Porque nós também vemos que a maior parte das pessoas que olha para isto, olha para isto de duas maneiras. Ou à luz de uma filosofia chamada Sankhya, que em alguma altura nós podemos falar sobre ela, o que aconteceu fruto de alguns comentários que apareceram aos Yoga Sutras e que não faz sentido porque a codificação do Sankhya enquanto uma filosofia diferente é posterior aos Yoga Sutras e, portanto, olhar para um texto como sendo imbuído de uma filosofia que separadamente só apareceu depois do livro ter sido escrito não parece fazer grande sentido. Ou então as pessoas recorrem à própria intuição delas. E é por isso que eu tive essa experiência, por isso que para mim este texto diz-me muito, porque eu olhei muito para este texto antes de me ter cruzado com a Vedanta e ouvi muitas pessoas falarem sobre este texto antes disso. E sempre a minha sensação era esta: não entendo nada. Nada. É que não entendo nada. Pelo menos eu sempre fui uma pessoa muito ciente da minha absoluta incapacidade para uma série de coisas. E isso acho que, bem, enfim, o ser incapaz não é propriamente uma qualidade, mas ter a noção de que sou incapaz é uma qualidade, não é? E eu sempre tive esta noção. E isso foi aquilo que, com sinceridade, eu vi. Pode obviamente ter sido o meu azar, as pessoas com quem eu me cruzei de início, mas eu vi muitas pessoas a falarem sobre o yoga e a sensação que eu tinha era isto. As pessoas diziam uma série de palavras bonitas, era bonito, era inspirador. Mas depois, no final do dia, eu era o mesmo imbecil de sempre. Nada tinha mudado para mim. Portanto, eu sentia-me inspirado como um balão, mas depois, ao fim do dia, estava totalmente desinspirado. E se vocês pegarem numa série de traduções dos Yoga Sutras, é incrível como, às vezes, a pessoa pergunta-se: mas será que estamos a falar do mesmo livro? É porque cada um diz qualquer coisa. E a minha experiência foi que a primeira vez que eu ouvi os Yoga Sutras à luz de Vedanta foi a primeira vez que eu pensei assim: epá, isto faz sentido. Afinal, isto não é uma coisa complicada, porque era a minha grande ideia. Yoga Sutras é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil. E eu olhei para isto e pensei assim: isto afinal não é uma coisa complicada. Afinal, isto é uma coisa simples. Então, olhar para isto como sendo uma coisa simples.
e proporcionar às pessoas que estudam Vedanta duas coisas. Primeiro, a exposição a estes primeiros 4 sutras. Até nisto, nós vemos que existe alguma semelhança. Existe um outro livro chamado Brahma Sutra. Sutra é um tipo de literatura. Até para nós podermos olhar para sutras, nós temos que estar familiarizados com esse tipo de literatura. Senão eu começo a traduzir, é por isso que hoje em dia a maior parte das traduções que nós temos dos Yoga Sutras são traduções de outras traduções. Alguém traduziu, depois há alguém que pegou no inglês e fez a sua própria tradução. Chega a uma determinada altura, sabem, é como aquelas histórias que se contam. Quando chegam a nós, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Porque, entretanto, já quem conta um conto acrescenta um ponto e assim a coisa vai. Existe um outro texto famoso chamado Brahma Sutra. É um texto que faz parte do estudo tradicional de Vedanta. Tem é o mesmo tipo de literatura que em Sutra. Este formato de Sutra é um formato condensado. Isto nunca foi o objetivo dos sutras, deste tipo de literatura, não é para um aluno aprender através dele. O que eu quero dizer com isto não é um suposto a pessoa pegar nisto e ler. Não. Sutra é o PowerPoint da antiguidade. Sabem, já foram a sítios com apresentações PowerPoint. Aquilo serve quem? Serve o professor, não é? A pessoa que vai dar aquela palestra. Eu não sei se agora já está fora de moda os PowerPoint, só que se estiver. Mas aquilo serve o quê? Serve a pessoa, não é? Porque a pessoa tem uns slides. Antigamente havia os slides, não é? E havia aquelas coisas, isso é o precursor do PowerPoint, não é? Slides. Então havia aquela máquina, não é? Que tinha aquele olhozinho, parecia um extraterrestre, e então a pessoa punha lá os slides, não é? Então os slides, aquilo serve para quem? Para a pessoa que vai falar. Porque ela olha para meia dúzia de palavras e aquilo, na cabeça dela, abre uma série de ideias. Sutra é assim, não é? Sutra é assim. Sutra é alguma coisa que é suposto abrir na cabeça de alguém uma série de ideias. Esse alguém tem que ter as ideias. Se não tem as ideias, não abre nada na cabeça da pessoa, não é? Pode abrir imaginação, mas a imaginação não dá a resposta que satisfaz plenamente. Então é isto, Sutra. Nesse Brahma Sutra, que é um sutra de análise ao ensinamento de Vedanta, também existe isto. Considera-se que se a pessoa estuda os primeiros 4 sutras, a pessoa é capaz de entender tudo o que vem para a frente. E é por isso que muitas vezes só se estudam os primeiros 4 sutras. Mas claro que para estudar esses primeiros 4 sutras, a pessoa, num formato assim que nós temos de aulas uma vez por semana, para estudar esses primeiros 4 sutras, a pessoa levaria meses, se não mais de 1 ano. Porque para estudar esses primeiros 4 sutras, tradicionalmente estuda-se com os comentários de Shankara. Mas neste Yoga Sutra nós temos a mesma coisa. Os 2 sutras começam primeiro com a mesma palavra. Já vamos olhar para ela. Até a mesma palavra. Não deve ser por acaso, não é? Não deve ser por acaso. Começa com a mesma palavra.
É porque este Patanjali, ele pertence à mesma tradição. E depois, da mesma maneira, os primeiros 4 sutras, eles dizem o mais importante. Então, por um lado, isso eu gostava, que este mais importante, que nós vamos olhar de forma relativa, primeiro de forma absoluta e depois de forma relativa, e que nos servem como ferramenta para o nosso dia-a-dia e que nos servem ao mesmo tempo como uma forma de fazer a pessoa em cada instante e em todo o agora estar desperta para aquilo que é, de forma muito simples. Isso nós podemos ficar. E depois toda a disciplina que ele dá, toda a disciplina de vida, porque o yoga é um estilo de vida, é uma disciplina. E isso nós podemos ficar. A questão é que este Patanjali, ao contrário de outros textos de Vedanta, ele não tem o compromisso de elaborar sobre a natureza deste eu. Ele não tem essa proposta. Ele tem a proposta de elaborar sobre um estilo de vida que traga à pessoa a capacidade para a pessoa estar com este eu. E, da mesma maneira que ao estilo tradicional das Upanishads, ele começa com aquilo que realmente é. E depois vai dando segundas opções. Segundas opções. Às vezes na vida é assim, não é? Nós vamos a um sítio qualquer e vamos ao nutricionista, ao médico ou ao terapeuta, enfim, onde quer que a pessoa goste de ir. E ele diz, bom, o ideal era isto. Mas isso é muito difícil. Mas é que resulta. Mas é muito difícil, não é? Muito difícil. A pessoa está com um problema, vai ao fisioterapeuta e depois, no final, tem sempre uma perguntinha a fazer, não é? Então, estou a imaginar, porque eu não sou fisioterapeuta, não é? Mas eu imagino. E então, a perguntinha é, ele já disse, não é? Coisas, porque ele já disse na consulta que há coisas que não são boas de fazer durante um tempo. E também já disse coisas que era suposto nós fazermos. Mas eu tenho uma dúvida, que é, posso continuar a fazer não sei o quê? E ele vai dizer, bom, mas isso não é exatamente aquilo que não faz bem. Mas eu queria só saber se posso continuar a fazer isso. Bom, não é o ideal, não é? Já acabei de dizer que não é por aí. Mas pronto, então ele, claro, começa a perceber que a pessoa vai continuar a fazer aquilo e vai. E, portanto, então, diz, segunda melhor opção. É assim, pronto, é assim, pelo menos de cada vez que fizer isso, lembre-se de antes de fazer isto e depois de fazer aquilo, que é para ver se preparamos, pelo menos, o estrago que já vai ser feito e depois neutralizamos isso de alguma maneira, não é? A ver se, pronto, então, e depois a pessoa sai e o que é que diz? Diz, fui ao fisioterapeuta, ele disse-me que eu posso continuar a fazer estas coisas. Não, ele não disse que eu posso continuar a fazer estas coisas. O que ele disse foi, faz isto, livra-te. Não cries para ti uma circunstância para te enganares. Mas se não consegues isso, então outras opções. E ele isso faz por nós. Patanjali abre o jogo nestes primeiros 4 sutras. E depois explica porque é que é assim. E depois vai-nos dando outros remédios. Uma circunstância que é importante saber, como nós veremos, é que este Patanjali em nenhum momento diz que é o criador do yoga. Existe também esta
esta ideia de que Patanjali é o criador do yoga. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas isso não é verdade. Ele próprio vai começar o texto dizendo isso. Uma questão que muitas vezes as pessoas se perguntam é porque é que parece existir esta separação entre o yoga e o ensinamento. Essa separação, ela parece existir porque a prática de yoga, ela chegou ao Ocidente sobretudo através daquilo que pode ser imitado sem grande conhecimento da língua. E isso são os asanas e é o pranayama. E porque a maior parte das pessoas que foi para a Índia se satisfez com isso. Então as coisas vieram assim. Mas o facto de algumas pessoas terem se satisfeito com isso e com sinceridade terem divulgado isso, que foi o que as satisfez, não significa que isso seja a visão completa. Então, nós começamos este Yoga Sutra. Atha Yoga Nushasanam Yoga Nushasanam. Assim começa este sutra. A palavra sutra, ela significa também um fio. Um fio é um sutra. As pessoas que se dedicam ao yoga gostam muito de ter, faz parte da indumentária, ou pelo menos das coisas que é suposto ter. Qualquer atividade, nós temos que ter algum tipo de coisas, não é? Se eu sou surfista, eu não posso andar de qualquer maneira, não é? Eu tenho que ter um determinado tipo de t-shirts e um determinado tipo de calções. Eu também não posso calçar qualquer coisa, não é? Uma coisa que acompanhe. E no mundo do yoga também, não é? Há alguma coisa que tem que acompanhar, não é? Então a pessoa tem que ter em casa ou em algum sítio um japamala. Sabem o que é um japamala? Eu vou chamar assim, aquele colar, é uma espécie de terço, mas claro que eu não posso dizer isto assim, não é? Senão blasfémia. Ai, um japamala, chamar de terço ou japamala, nem pensar, não é? Mas é um colar que tem umas contas, umas sementes, podem ser de vários tipos, e depois se aquilo serve para fazer japa, Patanjali vai falar sobre o que é japa, e portanto vamos deixá-lo depois falar sobre isso. Esse fiozinho que une as contas é chamado de sutra. Então, se eu só tenho contas, se eu só tenho as sementes, elas não fazem uma unidade, elas estão dispersas. É preciso alguma coisa que una isso. E isso que une isso é o tal ensinamento que dá coerência àquilo. E esse ensinamento é este Vedanta. Esse Vedanta, ele faz parte de uma cultura, que é esta cultura que tem origem no Veda e, portanto, chamada cultura védica. Nesta cultura existe isto, que é: nada se começa sem vamos lhe chamar assim, uma prece, sem um desejo.
Nós também temos isto, não é? Nós também temos isto, não é? Que é, sempre que há um começo, nós queremos fazer de alguma maneira, alguma coisa que faça com que esse seja um bom começo. A pessoa compra uma casa nova e depois nós temos isto, não é? Há que entrar com o pé direito. Mas talvez porque se foram perdendo coisas da nossa cultura, enfim, porque a nossa cultura original também foi sofrendo tantas influências e, portanto, talvez isso tenha perdido. Na Índia, nós temos uma cultura contínua, ininterrupta. É isso que faz da Índia um lugar especial. É que talvez aquilo que fosse partilhado por todo o lado, parece esta ideia de que existe uma realidade que sou eu, que é não divisível. Isto parece estar em vários lados. A questão é que na Índia nós temos essa visão ininterrupta. E como a visão é ininterrupta, a tradição de ensino também é ininterrupta. E a tradição de ensino é o quê? Não é mais do que isto. Uma tradição ininterrupta de fazer com que aquele que veio depois de mim veja aquilo que eu vejo. É esta a tradição ininterrupta. E então, nesta tradição, existe isto, não é? Um bom começo. E se é para ter um bom começo, é preciso fazer alguma coisa. E a pessoa não entra só com o pé direito, não é? Entrar com o pé direito é uma ação ritual. Vocês sabem disso, não é? Porque o pé em si, quer dizer, ou então boa sorte, ou então há tantas coisas que a pessoa faz. Não é? Nós temos isto, não é? No início do ano é um começo, então há uma série de coisas, não é? É preciso, depois dependendo dos sítios, não é? É preciso comer 12 uvas passas. Já ouviram essa? Preciso comer 12 uvas passas. É muito importante, não é? Temos que comer, senão vai correr tudo mal. Mas o que é importante, não é? As uvas passas, comer as uvas passas, aquilo pode funcionar também. Mas o que é importante é a pessoa lembrar-se. Então diz-se que se alguma coisa não começa com uma invocação, ela é avaidikam, não pertence a esta tradição. Agora, num texto de sutras, nós não podemos ter um sutra só para isso. Porque é preciso reduzir ao mínimo, porque isto era suposto ser memorizado. Que é para ser o tal PowerPoint, não é? Para ser o slide fica na cabeça e, portanto, eu abro o slide. Abro o slide, abre o seu conteúdo. Mas nós temos palavras. Na tradição existem duas palavras que são consideradas auspiciosas. Ouvir ou pronunciar traz mangalam, traz aquilo que é desejável. Uma delas, todos nós conhecemos, é o Om. Ele próprio vai falar sobre o Om, já neste capítulo. Outra é Atha. É assim que começa o Atha. É assim que começa aquele mesmo outro livro chamado Brahma Sutra. Atha significa várias coisas. Atha significa então, agora. Atha tem este significado. Agora. Aquilo que Yoga e Vedanta querem revelar é a verdade deste agora. E aquilo que querem revelar é que aquilo que eu sou está sempre disponível agora. E, portanto, não é alguma coisa que eu tenha de alcançar. Satisfaz plenamente. É
agora. É sempre agora. Nunca é depois. O ensinamento, ele não é uma promessa. O ensinamento não é uma teorização. O ensinamento é a revelação daquilo que está presente agora. E aquilo que se obtém agora não é outro. Sou sempre eu. E este eu que se obtém agora, ele é sempre livre de qualquer ideia que me limite. Porque qualquer ideia que me limite é uma construção que eu faço em cima deste agora. E é este agora que é para ser lembrado de cada vez que eu me sento, seja para praticar, fazer asana, pranayama, meditação, ouvir uma aula, ou em qualquer outra circunstância da vida. Yoga é agora. E o ensinamento do yoga, Yoga Anushasanam, Anushasanam é o ensinamento. Anushasanam. Este ensinamento, ele é agora. E porque este agora é tão importante, em si, a palavra agora, ela é considerada auspiciosa. E por isso, este até considera-se que em si ele é uma prece. E funciona. Porque centenas de anos depois, milhares de anos depois, nós estamos todos juntos a olhar para este mesmo texto sem estarmos todos juntos. Estamos todos juntos, mas na verdade não estamos todos juntos. E ainda assim estamos a olhar para o mesmo texto. O que significa que funcionou. E portanto, a prece funcionou, este agora funciona, e a descoberta deste agora como sendo eu mesmo, um eu que satisfaz plenamente, é aquilo que nós vamos descobrir ao longo destas aulas que se seguem. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Hari Om